Deixa que eu explico. A nossa função como seguidores de Jesus é testemunhar daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz, da nossa esperança em Jesus, daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas, daquilo que nós estamos presenciando Jesus realizar. Essa é a nossa incumbência enquanto cristãos. Nós vemos no percurso dos evangelhos muitos fatos referentes a testemunhos. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus convida as pessoas para serem testemunhas. Jesus encarrega os seus discípulos de serem testemunhas. No livro de Apocalipse, Jesus encarrega as pessoas de serem testemunhas. Nos evangelhos, Jesus encarrega pessoas de serem testemunhas. Nós somos chamados para testemunhar, não para participarmos de clubes de salvos. É muito comum nós vermos pessoas de igrejas conservadoras que envelheceram juntas e estão até hoje no mesmo clube de salvos de quando começaram. Pessoas que são pastores, mas não têm rebanho. Pessoas que são evangelistas, que são nomeadas evangelistas, que são consagradas como evangelistas, mas que não pregam o evangelho, que não saem para um presídio para pregar o evangelho, que não pregam o evangelho, a não ser naqueles grupos de pessoas já cristãs como eles, que são pastores, que não têm ovelhas, que são presbíteros, que não entregam nada, que não trabalham, são simplesmente crentes que passaram a vida sem testemunhar de Jesus, recebendo bênçãos numa granja. São crentes que não têm resultados espirituais, que não têm histórias para contar. Estão esperando Jesus como pessoas alienadas. Os filhos desses crentes, eles estão participando dessas igrejas liberais. Eles criticaram seus pais, eles viram os erros e a opção que eles tiveram foi simplesmente ingressar numa igreja dessa teologia liberal para ver o pastor vestir de chapolim colorado e pular no meio do povo como se aquilo fosse modernismo, como se fosse uma reinvenção da pregação do evangelho, uma modernização do cristianismo. Tudo isso pela falta do testemunho, pela falta da atividade, pela falta da disposição, pela falta de obediência a Deus. Porque as pessoas continuam pensando que obedecer homens, seguir doutrinas, é o equivalente a obedecer a Deus. Ou as pessoas não conhecem uma relação íntima com Deus porque não têm uma vida de oração, porque são levadas a contribuir, a esperar sentado aquilo que as lideranças entregam na mão dele para que eles façam. Alienados, espiritualmente alienados. O evangelho moderno, o evangelho atual, o sistema religioso atual aliena pessoas. E hoje nós vemos o resultado dessa alienação espiritual. E o resultado dessa alienação espiritual é justamente isso. Pessoas de cabelos brancos esperando a volta de Jesus naqueles mesmos meios de convivência, naquela mesma estrutura de convivência de 40 anos atrás. Não saíram para nada, para resolver nada, para realizar nada. Não seguiram o exemplo do apóstolo Paulo, que foi a grande testemunha. Não seguiram o exemplo de Pedro. Não seguiram, não leram a Bíblia. Ou se leram, não entenderam o que estava lendo. Isso deve ser alterado. Essa consciência cristã tem que ser resgatada nesses dias. Porque a vocação do cristão é buscar
a direção do Espírito Santo e é fazer aquilo que Jesus ordenou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Se você ainda não tem essa visão, eu quero te dizer que já passou da hora de tomar uma outra posição na maneira de desenvolver o cristianismo. Você foi chamado não para participar de um clube de salvo que está esperando a volta de Jesus, de uma forma alienada, como as doutrinas evangélicas têm ensinado os cristãos, principalmente de 40, 50 anos para cá. Você tem que sair dessa ceva, reagir e seguir a direção de Jesus, a ordem de Jesus, que é evangelizar, que é testemunhar, que é se expor, que é sofrer por causa do Evangelho, que é confrontar o mundo, que é confrontar a mentira, que é confrontar o diabo, que é confrontar o pecado. Não justificar o pecado, não ficar procurando doutrinas liberais para justificar o pecado, mas é confrontar o pecado, é vencer o pecado, é pregar sobre a necessidade de conquistar a vida eterna, é pregar sobre o inferno, sobre aquilo que Jesus anunciou, não sobre o que esses teólogos modernos, reacionários, que buscam suas informações em conclusões humanas, adaptadas convenientemente para aquilo que lhes interessa. Não, mas é buscar lá na fonte, lá na palavra de Jesus, diretamente de Jesus, ouvir o que Jesus fala e não teologizar, mas dar crédito à palavra de Cristo. É isso que pode mudar a realidade do homem e trazer aquilo que falta, que é resposta para a oração, que é a experiência própria, que é convicção da ressurreição de Cristo. Sair desse sistema elaborado para inibir a experiência própria, inibir o crescimento individual, para inibir o questionamento de atitudes equivocadas, erradas dos falsos profetas que têm comandado, que têm dominado, que têm alienado aqueles que Jesus veio salvar, aqueles que Jesus veio buscar para serem testemunhas de uma nova geração, daqueles que estão chegando. Não passe a sua vida nessa condição alienada, mas procure tornar-se testemunha. Procure buscar experiências próprias para que você possa testemunhar de Jesus e sair desse confinamento espiritual que colocaram você. Eu sei que você não está satisfeito com isso. Preste atenção.